Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí mais um pós-jogo do Dieguinho de Vasco da Gama 1, Curitiba 1. Ou Curitiba 1, Vasco da Gama 1, o jogo foi no Couto Pereira. O Vasco com esse empate tá chegando aí a 14ª colocação. Um time que começa o campeonato com a visão otimista pelos resultados, que, diga-se de passagem, não era muito esperado, mas o recorte dos 5 jogos eu acho ruim, tá? Os jogos tidos como mais difíceis, aqueles que muitos até acreditavam que o Vasco pontuaria muito pouco ou até pudesse perder os 3, a nota, o saldo é positivo. Mas quando o Vasco for jogar com adversários do seu nível ou inferiores, que é o caso do Curitiba hoje, o Vasco não conseguiu pontuar bem. 2 jogos contra Bahia e Curitiba, 1 ponto. E aqui vai um pedido até de que entenda, né? Provavelmente vai passar a torcida do Curitiba nesse vídeo. O Curitiba é um clube incrível, gigante, uma história belíssima. Muito provavelmente está virando SAF igual o Vasco. Hoje, pelo que eu ouvi na transmissão, parece que o Curitiba está com a maior série sem vitórias da sua história. 11 jogos sem ganhar um único jogo. É o Curitiba mais fraco que eu já vi, cara. Jogar contra o Curitiba no Couto Pereira, até quando o Curitiba teve alguns times meia boca, e o Vasco estava com times bem meia boca nesse período também, era sempre um jogo difícil. O Vasco sair com um ponto aí do Couto Pereira tinha sido complicado, mas assim, o time do Curitiba é muito limitado. Já era limitado. O principal jogador do time está envolvido nesse problema aí na questão do problema do aliciamento aí de apostadores, essa confusão toda que foi criada. E o Vasco, cara, inoperante. Que jogo ruim. Que jogo ruim do time do Vasco. O Barbieri volta com a formação que ele mais tem repetido, que é o Rodrigo de primeiro volante, Jair Andrei saindo. Não tá dando certo e é com nenhum, tá? Já jogou Andrei de primeiro, Marlon Gomes e Jair, não deu certo. Já jogou Rodrigo, Jair, Andrei. Foi um pouquinho melhor essa formação quando o Vasco jogou contra Flamengo, né? Quando o Vasco jogou também Palmeiras ali, o jogo do Galo, jogos que o adversário ia mais amassar o Vasco, mas não tá dando certo, cara. E o problema do Vasco, é claro, é um elenco que tem buracos. E eu pergunto pra vocês hoje, eu te juro que eu tô me fazendo essa pergunta. Eu tô apontando um problema. Tem um problema, não tá dando certo. Troca ali, basicamente troca um jogador, né? Sai o Rodrigo, entra o Marlon Gomes, porque se você olha pro banco, o Carabarral é melhor que os que estão em campo. O Barros é melhor que os que estão em campo. O Galarza, que participa de 2 lances capitais da partida, e eu vou falar já do Galarza, é um jogador para mim que não agrega quase nada pro time. Um jogador muito limitado, tem vontade, tenta, mas agrega muito pouco, muito limitado. O elenco do Vasco, o time titular já tem buraco. Quando você olha pro banco, é complicado. O Barbieri foi muito questionado na coletiva sobre a questão da utilização do Luco Orediano. O Fábio Azevedo fez uma pergunta sobre o Luco Orediano. O Barbieri responde que ele deixa eu entender que o Vasco precisa de pontas que recompõem e o Orellano não faz isso. Ele tem uma dificuldade muito grande de marcar. E de fato ele tem uma dificuldade grande de marcar. E ele cita que pelo lado direito o Peck está muito bem. Hoje até não fez um bom jogo, mas a temporada do Peck realmente é boa. E o Luca prefere jogar por ali. Ele conversou com o Luca para saber se ele jogava de 10 também por dentro, como muitos torcedores pedem para pelo menos tentar. Ele fala que não, ele gosta de jogar de ponta, jogou 1 ou 2 vezes na vida dele de 10. Ele gosta mesmo de jogar por aquele lado. Então assim, e aí depois eu volto na pergunta, falei, velho, você falou de contraponto, será que não é mais fácil aprender ensinar o Luca a marcar, ajudar ele a fazer essa recomposição para privilegiar o talento dele, já que o Vasco tem que encontrar dificuldade de criar? E ele cita, olha, tem coisa que é da característica do jogador, não adianta eu pedir, ele dá até o exemplo
do Alex Teixeira recompor, como o Peck faz. É do Peck, é da característica dele. Ele consegue voltar muito bem para marcar e depois subir para atacar. Ele tem um físico muito diferente. O Teixeira com 33 não consegue. E o Orelhano, ele é atabalhoado para marcar e realmente ele corre bem com o freio de mão puxado para trás. Tanto que ele faz 2 faltas ali em cima do Marcelino Moreno. Boba, ele entra tolo de primeira, as 2 vezes ele entra atrasado e realmente ele marca mal. Sendo que a gente tem um problema. A gente tem 2 jogadores pelo lado direito, que até tem qualidade, né? Você fala, pô, Orelhano, bom jogador, entrou hoje, participou bem, né, de alguns momentos do jogo, o Peck vem bem. Mas e aí? O Alex Teixeira tem sido um jogador que tem ajudado mais na raspada de cabeça, um tiro curto, alguma arrancada. Não tá jogando mal, mas longe de jogar bem também, porém, muito em função do momento do time que não privilegia os atacantes. A bola chega a pouco, o Vasco não consegue construir no setor de meio de campo. A bola que chega é dividindo com o zagueiro, enfim. O Alex está com muita força, segura, protege, divide com um ou outro. Ele tem conseguido fazer bem isso, mas sempre jogando muito longe do gol. O Pedro Raul não tá bem. Pedro não tá bem, o time não ajuda, o time não cria, as bolas não chegam limpas, chega pouco, mas não tá bem. As bolas que vêm para ele fazer a parede, a bola bate nele e volta. Hoje estava impedido, mas uma chance, um lançamento, acho que foi do Léo, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que foi do Léo. Ele domina a bola, leva, não consegue ajeitar tão bem, em vez de manter na perna direita, ele puxa para a esquerda dele, oportuniza o goleiro crescer, fechar o ângulo, ele perde. Estava até impedido, mas se está valendo, ele teria perdido um gol claro. E um time que tem criado tão pouco, o centroavante tem que fazer os gols. E o Pedro não tá legal. Fez biquinho, reclamou quando foi substituído. Eu, se sou o Barbieri hoje, eu tinha tirado ele antes, botado o Teixeira de 9 e aberto os meninos. Figueiredo, Orelhano, Eric Marcos, Orelhano. Figueiredo veio jogando mais como um volante ali pela esquerda, como ele testou ele lá no período da Florida Tour. Não tá legal, cara. Não tá legal o jogo do Pedro. Não tá legal. Participa pouco do jogo, se embanando um pouco com a bola, sofreu uma falta ou outra ali, mas não tá legal. E ele faz parte de uma engrenagem. O Vasco não tá bem ofensivamente. Ele individualmente também não tá bem. Então, assim, não tá legal. Aí tem um problema. Não tá legal, não tá legal. Mas eu mesmo, e aí eu queria até ouvir vocês aqui nos comentários, como é que resolve esse problema? O problema do Vasco é mão de obra. Não tem. O único meia que a gente tinha no elenco era o Nenê. Foi embora, 41 anos, que também era um jogador que basicamente vivia de falta lateral, batida de escanteio e um lance ou outro fortuito, de um chute de fora da área, encaixada. É um jogador que tinha dificuldade de marcar, estava ficando muito apagado nos jogos. Não tô reclamando da ausência do Nenê não, tá? Realmente acho que valeria uma homenagem, de repente ele tá no grupo, pode ajudar de outra forma, mas o que o Vasco precisa mesmo é de jogador chegar, pegar a camisa, botar e jogar, e o Nenê vem agregando um pouco. Mas não tem ninguém, cara. Não tem. Esse sistema com 3 volantes não tá funcionando, mas é um sistema também que o Barbieri tem utilizado para privilegiar os melhores jogadores que ele tem de meio de campo. Os 3 jogadores, porque ajuda a marcar, o Rodrigo, que de novo fez um jogo muito abaixo hoje e algumas coisas me chamaram a atenção. O outro é o Marlon Gomes, mas o Marlon Gomes não vem fazendo um bom ano. Jogou bem o Sul-Americano com a seleção, mas no Vasco, tô esperando o Marlon Gomes estrear ainda na temporada. Não tá legal. Carabarral, que até o torcedor do Santos trouxe para vocês o Noronha do canal 20 Santos, falou, cara, até agora eu não sei de que ele joga. Se é de ponta, se é de meia, se é de volante. Ele saiu daqui, a gente até agora não entendeu qual é a dele. Então, assim, difícil. E aí, vai aqui, eu vou falar um pouco do Galarza, do Barros e do Rodrigo, vou fazer uma salada e falo logo dos 3 de uma vez só. O Rodrigo, cara, é um jogador que ele funciona num tipo de jogo, que precisa marcar hoje, tá? O Rodrigo é um garoto, tem 20 anos, tem muito potencial, vai amadurecer, vai evoluir, vai ser ainda melhor. Mas o Rodrigo de 2023, até aqui, primeira temporada dele no profissional, óbvio que ele ainda não tá pronto. E em cima desse contexto, ele tem sido um jogador firme, marca em cima, ajuda, mas com a bola no pé limitado. Hoje, por exemplo, de novo, quase o Rodrigo falha no lance capital.
Uma bola boba, um bico pra frente do time do Curitiba. Ele tá próximo de um zagueiro e do goleiro. Ele cabeceia a bola pro chão assim, de forma esquisita, e dá a bola no pé, acho que foi do Robson. Que aí o rapaz chuta e o Léo Jardim tem que fazer uma bela defesa. Se entra ali, era de novo uma falha boba do Rodrigo, sozinho, numa jogada de lance capital. Foi assim o gol do Germancano. Ele bateu a cabeça também no pênalti que o Capasso faz no jogo contra o Flamengo, no jogo do fatídico da eliminação. Jogo da volta que o Vasco foi muito superior ao Flamengo e acabou eliminado. Então o Rodrigo tem cometido com alguma frequência esse tipo de lance. E aí, cara, pelo menos a sensação que eu tinha vendo o jogo é que os jogadores estão perdendo a confiança em dar a bola nele. Principalmente se ele tá com algum jogador mais próximo. Várias vezes o Rodrigo abriu o braço, pedia a bola sozinha, o Jair dominava, pisava, abria para a esquerda, tava o Rodrigo. Ele pisava na bola, voltava e devolvia de onde a bola veio. Voltava no lateral, voltava no pé, que mesmo apertado, e às vezes não dava no Rodrigo. E eu vi isso, não foi uma, não foi duas, não foi três vezes não. A única bola que eu lembro que deram nele um pouco apertado, ele até devolveu de primeira bem, o jogador passou, dominou, saiu e deu uma clareada. Nem lembro com quem foi a tabela. Deram nele, ele pimba de primeiro, o jogador atacou o espaço, dominou, saiu da pressão e criou até uma oportunidade legal. Ele deu uma clareada, o Vasco foi caminhando pro lado direito. Mas assim, visivelmente para mim os jogadores estão meio receosos de dar essa bola pro Rodrigo de costas aí para ele receber. O jogo do Palmeiras ele errou muito passe curto, apertava o Rodrigo toda vez, ele se enrolava. Então assim, não tá pronto. Aí quando a gente tira ele, põe o Marlon Gomes e bota o André de primeiro, porra, tá vendo aí, ó, não funciona, tem que botar o Rodrigo. Mas o Rodrigo no Brasileiro ainda não foi bem, cara. Os jogos do Rodrigo não foram legais. Não tá funcionando. E aí fica sempre aquela história, o melhor é o que tá no banco. Ah, o Rodrigo não tá bem, vamos oportunizar o Marlon Gomes, tem mais qualidade, o time não anda. Aí volta o Rodrigo de novo, porque com os três, o André não dá pra jogar de primeiro. Eu tô começando a chegar à conclusão de que o melhor, porque quando o Jair e o André jogam de segundo, eles meio que batem cabeça. Joga o Jair de primeiro, e você viu que no segundo tempo melhorou um pouco, o Barbieri foi espelhar o Curitiba, fazer uma saída com 3, ele bota o Jair para jogar por dentro, ele abre o Léo e o Robson, e aí o Jair começa a sair o jogo ali por trás, ele é volante, ele sabe marcar, ele tem uma qualidade de passe muito boa, e eu acho que ele, próximo do Léo, tem um Piton, um Puma se encostar ali, você começa a melhorar essa questão da saída de bola. Libera o André para jogar mais à frente, deixa o Jair mais para trás, e aí encaixa mais um, cara. Encaixa mais um. Talvez o Marlon Gomes e o André saindo com o Jair para trás, talvez funcione. Né? Tira o Rodrigo, bota o Jair de primeiro e solta os dois. Ou não, cara. Vai jogar com 2 volantes, o Jair de primeiro, o André saindo. E aí tenta trazer o Teixeira de novo para jogar de 10. Ele jogou um pedaço assim no estadual. Aí qual é o problema? Põe o Orelhano na direita, empurra o Peck para a esquerda, o Peck tá bem ali. E o Orelhano é visível, cara, assim, dá pra ver que ele tem dificuldade de voltar pra marcar, e quando ele vai ter que marcar, ele marca mal, ele entra todo atabalhado de primeira, ou toma o drible ou faz a falta. Então, assim, é um time que ele é montado cheio de buraco. Aí você fala assim, pô, Diego, mas o Eric Marcos entrou bem, não dá pra meter o Eric Marcos na esquerda, mantém então o Peck na direita, tira o Orelhano, enfim... E aí oportuniza mais o Eric. O Eric é normal, 18 anos de idade, 18, 19 anos de idade, jogou pouco e ele oscila. Ele faz um jogo bom e 2 ruins. Um bom, 2 ruins, não é nem mais relacionado, daqui a pouco ele volta a jogar. Então assim, esses picos é normal, é começo de carreira, mas eu não vejo o Eric Marcos pronto. O Figueiredo, ó, caiu muito. Começou até melhor hoje, aparecendo bem no jogo. Eu falei, pô, o Figueiredo vai fazer um bom jogo. Daqui a pouco o Figueiredo afunda. Então, assim, você não tem jogadores confiáveis. Aí você tem um Pedro Raul, que não tá bem na frente, a bola não chega. O Teixeira abertão lá na esquerda, toda vez jogando em transição, quando o Vasco pega times um pouco melhores. É ele correndo com a bola para tentar achar um passe no Pedro, para tentar achar um passe em alguém. Então, assim, tá complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo olhar para dentro do grupo hoje
em termos de peça e falar, cara, acho melhor tirar o fulano e botar o ciclano. Qualquer coisa que a gente faça é aposta. Eu só não vi ainda o Jair ser esse primeiro homem e de repente inverter. Bota o Marlon Gomes e o Jair pra sair. O Marlon Gomes e o Andrei, desculpa, pra sair. Não dá pra contar muito com o Andrei. O Andrei, de novo, fez um péssimo jogo. Tô pensando no melhor momento do Andrei, que não vem acontecendo. E quando eu digo não dá pra contar com o Andrei, é que ele tá agora se apresentando na seleção, volta, deve fazer, sei lá, 3 jogos, 4 jogos e já vai embora pro Chelsea. A temporada do Vasco não termina com o Andrei. Então é até bom desmamar já do Andrei e ver outras oportunidades, porque ele não vai ficar, tá? Então, assim, tá muito complicado, cara. Em tese, o jogador de mais qualidade do grupo é o Marlon Gomes. Mas aí tu vai encaixar os 3, essa formação eu acho que não jogou junto ainda. Rodrigo, Jair e Marlon Gomes, sem o Andrei. Mas assim, tá complicado, porque não existe meia nesse time. Qualquer jogador que você colocar é improvisação. O Peck de 10 é improviso. O Orelhano de 10 é improviso. O Alex Teixeira é improviso e tu vai mexer no Peck, vai ter que empurrar o Peck pra esquerda. O Orelhano gosta de jogar pela direita. Será que não dá pra testar um pouco o Orelhano ali pelo aquele lado? Mas assim, o elenco é limitado. O elenco é limitado e os jogos que vai fazer diferença pro Vasco nesse campeonato até julho, lembrando que lá abre a janela e vai virar um outro time, pra melhor ou pra pior, acredito que pra melhor, mas não vai ser esse mesmo time. A gente tem que pensar até a julho. E até julho, cara, o Vasco quando pegar times aí, Flamengo, Atlético Paranaense, talvez o Internacional, esses times assim, o Vasco vai se fechar, vai se matar de marcar, e aí vai achar uma jogada ou outra, vai empatar, de repente vai ganhar um jogo, vai fazer jogo duro. Mas o Vasco vai pegar o Cuiabá, o América Mineiro, Goiás, o Bragantino, esses times, ou times ali mais no nível dele ali, o Bahia que já foi, sei lá, o São Paulo, o Cruzeiro, e vai se enrolar, cara. Principalmente se o jogo for em São Januário ou no Maracanã. Sim, tá difícil. É um elenco que foi montado, como o Paulo disse, de trás para frente, foi a prioridade. Recuperaram o Teixeira, investiram no Orelhano e no Pedro. O Orelhano não entra no time, é sempre reserva. O Peck subiu de rendimento. O Pedro até tem números bons, mas as atuações dele têm sido apagadas. Então é um problema, cara. Hoje o Vasco poderia ter perdido o jogo, fez um jogo muito ruim. O Galarza, eu tenho que falar dele, aparece em 2 lances capitais. O Léo Jardim tá numa fase tão boa que até quando ele falha dá certo. Uma bola esticada, boba ali. O Léo Jardim era para ter saído na bola. Ele fica naquela de sai, não sai. Quando ele sai, ele consegue até chegar na bola, comete um erro técnico, ele vai encaixar a bola e solta. E aí, quem foi o jogador, meu Deus do céu? Eu não lembro agora. Foi o Zé Roberto. É o Zé Roberto, pimba, catuca. O Galarza tava em cima da linha, a bola vai nele. Ele tira. Se o Zé Roberto consegue olhar bem, dar no canto, ele faria o gol sem problema nenhum. Ele só bate na bola meio que de qualquer jeito. O Galarza bem posicionado corta e salva o Vasco ali da derrota. 2-0, Zé Fininho. Para empatar já foi um parto com 1-0. E o Galarza depois participa da jogada do gol, que é um cruzamento errado dele, tá? Falar que é mérito do Galarza e contar com uma assistência, aquilo ali é piada. O Orelhano pega a bola, faz fila, vem driblando, acha o Galarza cruza, erra, né? Ele acerta a bola no Natanael e não no Eric Marcos. O Natanael se enrola e ele ajeita a bola pro Eric. Eric, se consagra, meu garoto. Ele domina errado, pimba, o Eric Marcos ligado no jogo, cutuca no fundo da rede, 1-1. O Galarza não acertou o cruzamento e aquilo não é assistência não, tá? Então ele salva ali bem posicionado, ligado no jogo, volta, recompõe, vai pro gol, salva. O Zé Roberto poderia ter feito algo um pouco melhor e ter feito gol, mas mérito do Galarza, com certeza. Mas o Galarza não fez um bom jogo e é um cara que agrega quase nada pro time. Tirando esse lance aí do cruzamento errado que o zagueiro entrega a paçoca que sai o gol e a finalização que ele tira em cima da linha, o que o Galarza agregou ao jogo do Vasco hoje? E aí eu não entendo muito por que o Barros não é oportunizado. O Barros entrou hoje faltando 2 minutos para acabar o jogo. O Barros jogou muito contra o Fluminense.
Entrou bem no jogo depois pelo Cariocas contra o Bangu em São Januário. Foi um jogo legal. E o garoto sumiu, cara. O Galarza tem ganho a oportunidade na frente do Barros várias vezes, mas não vejo esse jogo do Galarza. Teve um clássico que ele entrou também, não entrou bem, sinceramente. E aí, de novo, a gente não vê treino. O Barbieri falou que tem jogador que tá treinando bem, mas quando chega no jogo ele não apresenta aquilo que ele apresenta no treinamento. Pode ser o caso do Galarza. Pode ser que o Barbieri esteja assistindo o Galarza treinar bem, pô, tá legal, vou dar uma oportunidade pra ele, tá merecendo, mas chega no jogo ele não tem entregado. Fez 3 gols lá naquele jogo lá contra um time quase semi-amador, que o Vasco fez um jogo contra. Um time muito fraco, ele fez 3 gols naquele jogo ali, até na véspera da estreia do Brasileiro contra o Galo, mas não tá legal, cara, não tá legal. O Barbieri, que é muito criticado aí pelo pepino xixi, né? Tira o atacante, bota atacante, tira o ponta direita, bota ponta direita. Hoje ele fez até um negócio um pouco diferente. Ele tirou os 2 volantes, o André e o Rodrigo, botou um atacante e trocou o volante, botou o Galarza, e ficou sem esse jogador mais fixo, o Jair, que foi dar essa recuada para ser primeiro homem. O Figueiredo entra como um volante pela esquerda, então ele até tentou algo diferente. Mas assim, o elenco é limitado, cara. Bem limitado. Algumas coisas que o Barbieri fala, infelizmente eu tenho que concordar com ele em alguns casos, que é o caso da dificuldade de recompor do Orelhano, mas aqui vai uma crítica. Se o Orelhano é um jogador que tem dificuldade para marcar, recompõe mal, e o Vasco é um time que joga melhor se defendendo, por que contratou então? Você vai pagar 23 milhões de reais para um jogador que vai ser reserva no time e que não tem dificuldade de marcar quando o teu time mais marca do que ataca? Não faz sentido. O Orelhano é bom jogador, ponto. Mas, para esse modelo do Vasco, ele não encaixa. A não ser que o Vasco, para julho, traga outras peças, mude a forma de atuar, e aí vai ser um time propositivo, vai ter volume, vai ter a bola, aí ele vai encaixar bem. Por exemplo, ele é um jogador que entraria como uma luva no time do Fortaleza. Tem a bola, tenta, no Fluminense também, tem muito volume, tem drible curto, tem passe, tem movimentação, tem boa finalização. O Fluminense não é um time que faz muita transição para trás para recompor, né? Ele marca lá em cima, então encaixaria, mas pro que o Vasco tem hoje de modelo, ele acaba não encaixando. E você gastou uma grana muito forte ali. E vai uma crítica também ao Orelhano, porque assim, eu gosto muito dele, mas ele vai ter que melhorar isso. Porque se ele quiser subir na carreira, alçar voos mais altos, consolidar no Vasco, virar um baita no jogador e até ir para a Europa, que é o destino final do grande jogador, o jogador médio fica aqui no Brasil, na América do Sul, o grande vai para lá, assim ele não vai jogar lá, e ele vai dar uma estagnada. Ser um atleta muito bom com a bola nos pés. Mas assim, o jogo do Vasco hoje foi horroroso. Se o Vasco vira o jogo, num lance ali no final, ganha de 2-1, seria injusto. Não porque o Curitiba jogou bem, não, porque o Curitiba também não jogou bem, mas o Vasco jogou muito mal. De novo enganou, fez 10, 12 minutos ali tendo a bola, rondando a área do Curitiba. Eu falei, pô, tá propondo o jogo, tá trocando bem passe, legal. Parecia o jogo do Bahia. Começou um pouquinho legal, daqui a pouco o time, foi caindo. Jogo muito ruim do Vasco hoje. Assim como o Figueiredo. Mal comparando, né? O Figueiredo começa bem, acerta pra cima, driblando e tal, procurando o jogo, daqui a pouco o Figueiredo, e aí fez um jogo ok. Começou bem, acabou apagado, né? Então a média foi um jogo mais ou menos do Figueiredo. E foi o Vasco hoje, de mais ou menos pra ruim, tá? Então é isso. Parabéns ao Eric Marcos pelo gol, fez algumas jogadas bonitas, alguns dribles curtos. Me incomodou um pouco a impressão que eu tinha é que parece que o Eric Marcos estava jogando para ele, a questão de pegar a bola, fazer às vezes alguns gestuais de quem jogou bola, pesca um pouco quando o jogador faz um pouco disso, né? Aí ele sofre uma falta, aí ele valoriza e tal, aquela coisa de tá difícil me marcar. Eu senti um pouco esse tom no Eric hoje. Parecia que ele estava jogando para ele, metia um gol, deu um drible aqui e tal. Enfim, um pouco displicente em alguns momentos, mas fez um bom jogo, tá? Inclusive fez o gol, se não é ele, a gente tinha voltado sem os 3 pontos para casa.
sem um ponto para casa, desculpa. O balanço do Vasco em 5 jogos é negativo, tá? Se tivesse ganho pelo menos do Bahia, seria mais ou menos. Se ganha do Bahia e hoje do Curitiba, o saldo era bom. Perdeu em casa pro Bahia, empatou com o Curitiba, que chega a 11 jogos sem ganhar. O Vasco e mais um clube, não me recordo qual de cabeça, foram os únicos que não ganharam do Curitiba. Eles têm 3 derrotas e 2 empates. E ao torcedor do Coxa Branca, fica meu sentimento, é um clube muito importante no futebol brasileiro, que a SAF de vocês dê muito certo. E pelo andar da carruagem, é grito de socorro para vocês aí também. Porque esse time do Curitiba é muito limitado, cara. Muito limitado. Muito limitado mesmo. Para quem teve Alex, Tcheco, vários jogadores incríveis ao longo da história de vocês aí. Finalistas de 2 Copas do Brasil. Campeão brasileiro, né? Se eu não me engano, contra o Bangu. Acho que é isso. Vocês merecem mais, cara. Então é isso. Assim eu encerro o pós-jogo frustrante para mim. E acredito que para vocês, torcedores do Curitiba também. Vasco da Gama 1, Curitiba 1, Curitiba 1, Vasco da Gama 1. E vai ter que ganhar o Santos de qualquer jeito em casa, cara. Porque é possível até de não ganhar o Santos no domingo e até já entrar na zona de rebaixamento. É isso. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento em volta nós estamos junto. Valeu, fui.